Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando Seu Bolso. Estou aqui com o meu amigo Everton Veloso mais uma vez. Tudo bem, Everton? Beleza, Fred? Estamos aqui, pessoal, para comentar com vocês mais novidades aí no mercado de financiamentos imobiliários, né? Em agosto de 2019, nós fizemos um programa falando sobre uma nova modalidade que era o financiamento imobiliário corrigido pelo IPCA, né, que é o índice de inflação. E agora a gente está aqui hoje novamente, depois de alguns meses, para falar sobre mais uma possibilidade que é o financiamento imobiliário pré-fixado. Não é isso, doutor Everton? É isso aí, Fred. Deixa eu cumprimentar o nosso ouvinte direito, né? Falei só um beleza, Fred, aqui. Meus cumprimentos aí, agradecimentos aí aos nossos ouvintes, aos nossos leitores. É isso, Fred. A gente está sempre falando nesse assunto, né? Isso. Mais de uma dezena de vezes aí, por baixo, a gente já escreveu, já fez, né, podcast, já falou alguma coisa, mas por quê? Nunca é repetitivo, sempre tem novidade. Isso. Né? E essa é uma novidade importante. Né? O financiamento pré-fixado, ou seja, totalmente pré-fixado, né? Ele não tem fator de correção do saldo devedor. A gente vai falar, né, mais detalhadamente sobre todas as modalidades, né? Mas é uma novidade que chegou aí para dar o que falar. Isso é o que a gente costumava chamar antigamente de juros, as duas figuras, né, que a gente vai separar aqui hoje são os juros e a famosa correção monetária. Né? Isso, nossa! Quem é mais antigo vai se lembrar disso aí. Everton e eu já estamos com vários carnavais aí para poder nos lembrarmos disso aí. Então, nessa modalidade pré-fixada, só incorre no pagamento de juros. As outras, que são o antigo, que era TR mais juros, tem uma forma de correção monetária que é a TR, a taxa referencial. Isso. Né? E essa de agosto, que nós fizemos um programa novo em agosto de 2019, que foi lançada, que é o IPCA mais juros, correção monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é o índice que mede a inflação oficial no Brasil, mais um componente, né, adicional ali de juros. É isso, Everton? Exatamente isso, Fred. Beleza. Então vamos lá, Everton. Eu estou aqui no papel do perguntante, né? Você entende bem mais desse assunto do que eu. Começa explicando para nós sucintamente como é que funciona cada uma dessas três modalidades aí de financiamento, por favor. Vamos lá, Fred. Vamos começar pela mais nova, que é o pré-fixado. Em todos os casos, né, tanto pré-fixado como IPCA como TR, o contrato, né, o financiamento, ele tem uma taxa de juros. O pré-fixado, o que acontece? Ele não tem nenhum fator que corrija o saldo devedor do financiamento. Não é taxa de juros. Então, quando a gente ouve falar assim, porque agora tem contrato com juros pré-fixados. Não, os juros já eram pré-fixados. O que a gente está discutindo aqui é o fator de correção do saldo devedor. É aquilo, né, que você chamou aí de correção monetária. Muito bem chamado, aliás, Fred, porque talvez isso explique a confusão que as pessoas ainda fazem entre essas duas coisas. Elas são muito diferentes. Então, esse tipo de contrato tem taxas mais altas justamente porque não tem correção. Tá? E ele começou sendo oferecido pela Caixa, né, como sempre, tudo que chega de novidade nesse mercado, né, praticamente tudo, vem pela Caixa. Né? E agora o Banco do Brasil também está oferecendo. Tá, então estamos falando do pré-fixado, só tem juros, como eu falei, não tem correção monetária, e as taxas de juros, como o Everton falou, são maiores do que as outras duas modalidades que têm correção monetária, uma pela TR e outra pelo IPCA. Você andou dando uma olhada aí, né, Everton? Fez umas simulações, você pode dar uma pincelada em que taxas seriam essas, só para o nosso ouvinte ter ideia? Ô Fred, na Caixa, a Caixa está trabalhando com as taxas de 8% a 9,75% ao ano. Tá? A gente vai colocar aqui as taxas só da Caixa, só para o ouvinte ter um parâmetro de comparação aí, né? No mesmo banco, as três modalidades diferentes. É claro que, à medida que o tempo passa, essas taxas vão variando, mas só para as pessoas verem qual que é a diferença entre um e outro. Isso está falando do pré-fixado, né? Do pré-fixado. Tá.
de 8 a 9,75 ao ano. Isso. Essas taxas variam de acordo com o quê? Variam de acordo com o perfil do cliente e variam de acordo com o prazo da operação, né? Operações mais longas são mais arriscadas, né? Então geralmente tem taxas mais altas. Tá, e em relação às outras, Everton, como é que isso aí compara? As taxas no IPCA, por exemplo, e na TR, a quantas andam? Pois é, o financiamento com correção pelo IPCA é relativamente novo também, é de agosto de 2019 e ele sim trouxe uma grande mudança aí no mercado. Até que a mudança que o pré-fixado está trazendo, na minha opinião, na minha interpretação, não é tão grande como essa que o IPCA trouxe no ano passado. Por quê? Porque nós estávamos acostumados com um fator de correção mais baixo, né? Que a gente vai falar, que é o terceiro caso que a gente vai falar daqui a pouco. O IPCA é um fator de correção mais alto. O saldo devedor do financiamento corrigido pela inflação é algo bastante importante, bastante volumoso, né? Então, as taxas de juros são mais baixas, a Caixa está trabalhando com taxas de 2,95% a 4,95% ao ano, mais o IPCA, né, como corretor de saldo devedor. Então, as taxas são mais baixas, você vê, lá no pré-fixado as taxas estavam entre 8% e 10% quase, aqui está em torno de 3% a 5%. Né? Então isso pode causar algumas ilusões que são perigosas e nós vamos falar sobre elas aí daqui a pouco. Ok, e essas taxas também variam, imagino que de acordo com os mesmos fatores que você falou antes, prazo, relacionamento com condição financeira, perfil de risco do cliente, né, do tomador do empréstimo, mais ou menos por aí? Porque a variação é grande, né, de 2,95 para 4,95 não é pouca coisa não. É isso mesmo. Tá. A modalidade de financiamento corrigida pela TR, Fred, ela tem, a Caixa está trabalhando com a taxa de 7,25% até 8,75%, também variando de acordo com o prazo, com o perfil do cliente. Everton, e outros fatores que variam também entre essas três modalidades são prazo. Me parece que tem uma diferençazinha no prazo que a Caixa usa para conceder o prazo máximo que ela oferece para operações no pré-fixado versus na TR ou no IPCA, não é isso? Eu fiz uma simulação antes da gente vir para gravar o podcast hoje e parece que no pré-fixado, né, e no IPCA ela vai até 360 meses ou 30 anos, já na TR ela concede até 420 meses, que são 35 anos. Isso aí pode fazer também uma pequena diferença para o nosso ouvinte, não é isso? Isso, pode ser assim, pode ser mais adequado para ele, né? Legal. Também tem um assunto que a gente não vai entrar nele hoje, que é a tabela Price, que também altera um pouco as condições aí, mas hoje já tem complexidade demais entre três indexadores, a gente já fez um programa sobre isso no passado, versus saque versus Price. Então, você falou das taxas aí, elas variam bastante, né, Everton, entre essas três modalidades. E afinal, qual que é a melhor? Pois é, aí é que tá, a gente já entra naquele perigoso terreno do depende, né? A melhor mesmo, no final das contas, isso aí vai depender de quê? Vai depender da taxa de juros que o banco oferece para cada modalidade. Então, eu fiz um teste, eu simulei um caso concreto, né? Um imóvel de R$400 mil, aí financiaria R$320 mil num prazo de 360 meses. Eu peguei essa condição e apliquei as três modalidades de correção do financiamento, de correção do saldo devedor, no mesmo banco, no mesmo dia. Tá? E... Só para repetir, então, que isso é importante, né? 400 mil valor do imóvel, uma entrada de 80 mil, 320 de valor financiado, num prazo de 30 anos, o mesmo CPF, no mesmo banco, mesmo risco, CPF, mesmo perfil. Seguro. E agora o Everton vai comparar para vocês as diferenças entre as três modalidades de financiamento. Everton, e nessa comparação que você fez aí, cara, como é que as prestações ficam aí entre elas? Assim, tem uma diferença grande ou significativa entre os valores das prestações se eu financiar esse mesmo imóvel aí nas três modalidades? Ô Fred, agora a gente está entrando na parte interessante e importante dessa história. Olha só, o financiamento pela TR, a prestação inicial,
Nesse caso concreto que eu fiz aqui, é de um pouco menos de R$3.000, tá? R$2.900 e tantos reais. A prestação do IPCA, a prestação inicial é de R$2.145. Nossa Senhora! Quer dizer, mais de R$800 a menos. E a do pré-fixado é a mais cara. Ela começa com R$3.350. Então, 2.100 no IPCA, 2.900 na TR, que é o modelo antigo, e 3.300 no pré-fixado. Ou seja, os caras estão lançando modalidades que variam muito, né, o valor da prestação. Mas pelo jeito que você falou aí, Everton, me parece que focar na primeira prestação não é assim a maneira de tomar essa decisão, é isso? Exatamente, Fred. O risco está aí. Tá? Isso aqui nós estamos falando de prestação inicial, tá? Mas como existe aí, né, no IPCA, no TR também, né? Mas no IPCA existe a correção do saldo devedor e o IPCA não é um índice desprezível, né? O saldo vai sendo corrigido e a prestação vai aumentando. Então, entre esses três, o único que aumenta o valor da prestação é esse do IPCA, tá? Então, na hora que você faz os cálculos todos, olhando o contrato inteiro, o menos vantajoso é o IPCA, apesar de começar com a prestação mais baixa. Ou seja, você fez o cálculo financeiro correto, obviamente que com algumas estimativas, né? Porque nós estamos projetando 30 anos à frente. E você está fazendo um alerta aqui importante, né? O Everton manja muito disso para o nosso ouvinte, que apesar de ter uma prestação mais barata no início do contrato, nesse modelo de financiamento com a correção do índice de preços ao consumidor amplo, né, pela inflação, no conjunto da obra, se é que existe um mínimo múltiplo comum aí, né, um número resumo desse financiamento, ele acaba sendo mais caro. É essa a exatamente, conclusão. Com toda certeza. Olha aí, que importante alerta que o Everton faz para vocês, mais ou menos, na minha interpretação, não se deixem seduzir meramente por uma prestação inicial mais baixa. Ao final de 30 anos, você muito provavelmente, né, vai ter pago mais pelo financiamento do seu imóvel do que se tivesse optado pelas outras modalidades. Exatamente. Se for uma questão de opção, Fred, porque às vezes não é, né? Às vezes, quer dizer, não é, né? Às vezes a pessoa precisa ou acha que precisa ou quer comprar um imóvel por financiamento, mas não tem renda suficiente para fazer pela modalidade TR. Sim, 3.000 não encaixa, né, no orçamento, mas 2.100 encaixa, é isso que você está falando. Exatamente, né? É isso que eu estou falando. Às vezes aquela prestação, o banco não vai aprovar uma prestação de 3.000, mas vai aprovar uma prestação de 2.100. Aí a pessoa entra nessa. Não estou falando que é para não entrar, não. E nem que é para entrar. Não estou falando isso, não. Só estou falando claramente que esse financiamento pelo IPCA, essa simulação que eu fiz, né, sai mais caro. Ok. Tá, isso é indiscutível. Ok. Isso é estranho, né? Porque geralmente as modalidades novas, elas chegam fazendo barulho, né? Com um argumento de que são melhores, etc. Nesse caso, o argumento pode estar sendo um pouco enganoso aí, né? Você está focando na prestação que é mais baixa mesmo, mas no conjunto da obra, como o Everton está dizendo aí, financeiramente não é a melhor escolha. Se eu estou entendendo, Everton, pelo que você falou aí, a prestação do IPCA ela vai aumentando. Acho que eu gostaria de fazer esse alerta também para o nosso público, que você está preparado para começar pagando 2.100 e passar a pagar 2.300, 2.500, sei lá, até quando é que vai isso aí, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? É mais ou menos por aí? Exatamente. E aí muitas vezes a pessoa não está atenta a isso, não é alertada, né, por um gerente de banco, por um correspondente bancário, não é alertada quanto àquilo, né? O cara está querendo só fechar mais um contrato ali e não explica isso direito. Até em alguns sites, né? Eu cheguei a ver site de banco que quando você faz a simulação e vem ali todas as prestações, na modalidade IPCA, eles não incluem o IPCA.
Né? Porque como é um índice que ainda, né, eles não sabem quanto vai ser o IPCA no futuro, eles preferem não incluir. Tá? Agora, isso aí é uma coisa muito grave. Porque uma coisa é a TR, Fred. A TR era baixinha. A TR, né, ela fazia alguma diferença? Claro que fazia. Inclusive, eu cansei de responder perguntas sobre isso nos comentários, quando a TR ela não era zerada, né? Mas uma coisa é você ignorar a TR, outra coisa é você ignorar o IPCA. Sim, o TR está zerado, o IPCA está na faixa de 4% ao Então, ano, a correção do saldo devedor é significativa e vai fazer com que essa parcela chegue no fluxo que você simulou aí para o nosso ouvinte, Everton, ela chega de 2, ela parte de 2.100, ela chega até quanto? Fred, como eu falei, a prestação começa em 2.100 e poucos reais, aí vai subindo, né, vai 2.200 e vai... E ela chega, né, nessa simulação que eu fiz, em 2.800 e poucos reais. Né? Estamos falando do IPCA. Do IPCA. Sai de 2.100 vai a 2.800. Vai a 2.800, aí já com 25 anos de contrato. Ela atinge o ponto máximo dela com 25 anos e depois disso ela cai um pouquinho, vai caindo um pouquinho e termina os 30 anos com 2.700 e pouco. Então ela sobe quase o tempo todo e lá no finalzinho ela dá uma caída. Tá, e ela sobe bastante, né, durante esse período. Ok, as outras, qual o comportamento do pré-fixado que é o que a gente está falando? Ela vai, você tem aí o fluxo da prestação no caso do pré-fixado? Tenho, ela vai caindo, porque a pessoa pode até pensar, né, falar, mas mesmo assim, mesmo no ponto mais alto dela, ainda não chegou nos 3.000 lá da outra, mas acredite em mim. É porque a outra vai caindo, é isso? A outra vai caindo mais rápido. Entendi. Tá? A outra cai mais rápido. O pré-fixado, que é a que começa mais cara, começa lá em 3.300, termina em 950. E ela vai caindo constantemente? Ela vai caindo constantemente. Entendi. A do pré-fixado vai certamente, aconteça o que acontecer. Por que é o pré-fixado? Né? O que significa, né? Assim, apostar no pré-fixado? É que pode acontecer o que for, a inflação pode aumentar, a Selic aumentar, o dólar e tudo, né, que não vai acontecer nada com o preço dessas prestações. Vai ser aquilo que estava combinado lá na assinatura. Né? E você recebe uma planilha de amortização no começo do contrato e é aquilo que vai valer durante 30 anos. Durante 30 anos. Faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol. Excelente. Para quem gosta de coisas previsíveis assim como eu, isso é um espetáculo. Exatamente. Ok, tá. Então, acho que o alerta que o Everton está fazendo, se eu entendi bem, Everton, me corrija se eu estiver errado, vai optar por o IPCA, né? Saiba que essa prestação vai subir, né? Ou se você tem condição de pagar um pouco mais, se é uma questão de opção, como ele falou, talvez valha a pena você pagar uma prestação um pouco mais cara logo na partida, saber qual que ela vai ser, não correr o risco dessa prestação ser reajustada fortemente por uma inflação mais alta e saber que ela vai caindo ao longo do tempo, ou seja, ela vai pesar cada vez menos no seu orçamento. Exatamente, é isso aí. Ótimo, ótimo. E Everton, que outros alertas você acha que seria importante a gente fazer para o nosso ouvinte aí hoje? Ô Fred, o principal alerta que eu faço é praticamente repetir, mas com outras palavras, isso aí que a gente já falou. Quando for fazer uma cotação aí com o banco, provavelmente não vão apresentar para a pessoa, né, a planilha. Às vezes não apresentam nem informação, nem contam para ela, né, que o saldo devedor vai aumentar e que a prestação vai aumentar. Então, o principal alerta é pedir isso, falar, brigar, falar bravo mesmo, se for o caso, com o gerente, falar assim, olha, isso aqui não é a realidade do meu contrato. Sim. Isso aqui está faltando uma informação aqui que não é qualquer coisa não, e não é besteirinha, detalhezinho não, é uma coisa que pode fazer toda a diferença para mim. Entendi, seja na caixa, seja no correspondente bancário, pede uma planilha com o fluxo das prestações e exija a inclusão de uma estimativa de IPCA nas suas parcelas. Né? Isso. Que ninguém tem bola de cristal, você não sabe se vai ser 3,8, 4,5, mas dá para colocar ali uma média e saber bem... assim, razoavelmente falando, né, do impacto que a inflação vai ter nas suas prestações, que é o que o Everton está fazendo para vocês aqui hoje. Isso, exatamente. Ok, excelente. Everton, mais algumas perguntas que eu preparei para você aqui. Vamos lá. Pode portabilidade? Pode.
E para quem já tem um contrato há alguns anos, com uma taxa mais alta aí, pode e deve. Tá? Agora eu estou respondendo de modo geral, né? Pode portabilidade, os contratos, né, feitos aí pré-fixados vão poder ser portados de um banco para o outro. Então, se você fez o seu pré-fixado hoje com a Caixa, que é basicamente a Caixa e o Banco do Brasil que estão oferecendo, aí daqui a um tempo um outro banco oferece o pré-fixado com uma taxa melhor, você pode fazer portabilidade. Ok. E portabilidade do TR, que é o esquema antigo, para essas modalidades novas? Pode? Aí é que tá. Pois é, eu já dei uma resposta preparando essa outra pergunta sua aí. Pois é, as instituições financeiras não têm feito isso. Tá? Na prática, elas não têm feito isso. De certa forma, elas são modalidades diferentes, é a mesma modalidade de crédito, né? Mas são... né, tipos diferentes ali dentro da mesma modalidade. Então, quando as pessoas procuram, é isso que a gente tem percebido pelos relatos de nossos leitores e até pesquisas nossas mesmo, não tem sido possível fazer portabilidade de IPCA para TR. Porque já teve gente que fez o IPCA achando que a prestação era aquela e o mundo era maravilhoso, vieram as primeiras prestações, o saldo devedor aumentando. De repente ela começou devendo 300, na hora que ela viu, estava devendo 302 meses depois. A prestação que começou, sei lá, 1.500, dali a pouco estava quase 1.600. Estou exagerando um pouquinho. E aí a pessoa assustou, falou, ah, meu Deus do céu, quero fazer a portabilidade para o TR. Não estão conseguindo. Tá, então o que você está dizendo é que os bancos não estão fazendo... Mas e a letra da lei? Ela diz alguma coisa sobre isso? Fred, eu não sou especialista nisso, mas eu já dei uma olhada na resolução de cima a baixo e não tem nada ali que, sabe, que indique proibição disso não. Tá, então para aqueles que querem brigar, acham que vale a pena discutir, debater, acionar, talvez exista aí uma área potencial, né, de potencial discussão. Everton, você falou da portabilidade que nasce e morre na mesma modalidade, da turma que está no IPCA, que se assusta com a correção do saldo devedor que é feita mensalmente e vê a dívida de 300 ir para 302 e quer voltar para a TR, né? Contratou na modalidade nova e quer voltar para a antiga. E a turma que está na TR e está pensando se o IPCA ou mesmo pré-fixado é melhor para eles. Eles estão preocupados à toa? O cara olha lá que, o cara fez o mesmo financiamento que eu e está pagando uma prestação inicial bem menor, né, no IPCA. Eu queria mudar do meu TR para o IPCA. Pelo que eu entendi, se me corrija se eu estiver errado, parece que o cara está preocupado à toa, que é uma situação que vai se reverter, é isso? Ele está preocupado à toa, a menos que o financiamento dele seja muito antigo e os juros de TR que ele esteja pagando sejam muito altos. Aí ele deveria, na minha opinião, fazer uma portabilidade para outro TR. Tá certo. Né? Porque nas condições que a gente está vendo hoje aí, via de regra, é claro que a gente teria que simular vários tipos, vários prazos, vários valores, vários tudo, mas via de regra, as condições que os bancos estão oferecendo hoje, o IPCA ainda não está vantajoso. E para a turma que quer amortizar antecipadamente, né? Você criou uma ferramenta aí que é o simulador de amortização antecipada lá no Educando Seu Bolso, que faz o maior sucesso. A gente vê que apesar de financiar o imóvel em 30, 35 anos, muita gente quer liquidá-lo de maneira antecipada, quer ficar livre dessa dívida aí em 5, 10, 15 anos, não fica até o final. Para essa turma que quer fazer o pagamento antecipado, muda alguma coisa? Para quem tem o financiamento por IPCA, me parece também, né, que é quase uma regra atualmente, que a amortização é mais vantajosa para essa pessoa do que para quem tem TR e para quem tem pré-fixado. Por quê? Porque o saldo devedor dela é que está mais em risco. O saldo devedor dela é que está mais sujeito a aumentar com a inflação. Tá? E a amortização é reduzir saldo devedor. Tá? Então a amortização vai ser melhor para quem o saldo devedor oferece mais risco. Olha aí, informação de valor, hein? Você que está prestes a contratar uma função imobiliária e acha que vai conseguir acumular uma reserva financeira, né, concomitantemente ao pagamento das prestações, provavelmente vai fazer quitações antecipadas. Tá aí a dica do Everton aí, que deve valer algumas
dezenas de milhares de reais aí. É isso mesmo, seu Hélio? Pois você tem mais alguma Fred. coisa a dizer aí, né? Tem, Pelo jeito, tem né? sim, cara. Pelo seguinte, é importante também falar que a gente está recebendo alguns relatos de pessoas desesperadas que entraram no IPCA sem saber direito o que estava fazendo. Estão literalmente desesperadas, né? E ainda mais que não pode fazer a portabilidade por TR, elas estão achando que foi a ruína ali da vida delas. Olha, gente, calma, a coisa não é assim, tão ruim quanto pode parecer, né? Então, calma, se tiver condição de fazer amortizações extraordinárias, procure fazer, né? Procure dar um jeito, fique olhando aí, né? Enquanto outros bancos vão oferecer, né? Essa mesma linha para fazer a portabilidade e tal, fique atento para conseguir portar, tente fazer amortizações, mas não se desespere, tá? Porque não quer dizer também que o saldo vai ficar crescendo indefinidamente. Ele tem um movimento meio curvo, assim, ele começa a subir e depois ele cai, tá? E a prestação também. Então, calma, né? Nós estamos até à disposição, né, Fred? A gente tem uma longa trajetória aí de atendimento, né? Então, não só consultorias, para quando é alguma coisa assim, um pouco mais complexa, uma tomada de decisão importante, a gente oferece uma consultoria que é algo que compensa muito, né? Como também resolução de dúvidas. Olha os posts que a gente tem lá sobre amortização, sobre financiamento, centenas de dúvidas resolvidas, né? Respondidas por nós. Então, nós estamos aí à disposição para ajudar, tá? Caso pinte alguma dúvida aí, caso o seu gerente aí não te respondeu a contento, caso ele falou alguma coisa com você que você achou que ele estava meio equivocado, então te enrolando, fale com a gente. Olha, depois dessa aí, só me resta te agradecer e encerrar o nosso bate-papo de hoje. Acho que a gente já está com o tempo talvez aí já estourado. O assunto é bastante complexo, é difícil de simplificar isso. A gente, eu acho que conseguiu até, de certa forma, ser bastante telegráfico aí. Imagino que o Everton vai enriquecer esse conteúdo na parte escrita que acompanha esse áudio e reforçar as palavras do Everton e que a gente continua à disposição para eventuais dúvidas que a gente não tiver sanado no bate-papo aqui de hoje. É isso aí, Fred. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima.